Nas últimas semanas saiu uma pesquisa dizendo que o ChatGPT conseguiu responder perguntas médicas para pacientes de forma mais empática que os próprios médicos. Será que a inteligência artificial pode ajudar na comunicação do médico? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje no Médico Comunicador. Eu sou a Priscila Mani, sou jornalista, estou aqui com meu irmão, o Dr. Bruno Mani, que vai apresentar a nossa convidada de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Médico Comunicador. Com a gente aqui hoje, Michele Trombelli. Ela tem uma experiência de mais de 20 anos de jornalismo. Eu vou tomar liberdade aqui, Michele, para ler algumas coisas, que você tem muito conteúdo, muita história. Hoje ela é coordenadora de jornalismo e apresenta a Mesa para Dois na Rádio Nova Brasil FM. Já trabalhou na CBN, TV Band News FM, na produtora DOC, fez o CNN Sinais Vitais. Trabalhos para a China, vencedora de mais de 10 prêmios nacionais, entre eles o troféu Mulher Imprensa, ABCIP, CNT e Vladimir Herzog, de Direitos Humanos. Poderia ficar muito tempo aqui apresentando ela, mas, Michele, muito bem-vinda, obrigado por estar aqui com a gente. Que honra, que honra. Obrigada pelo convite. Ainda mais aqui num programa médico comunicador, né? Sim. Que é uma honra mesmo. Obrigada, Imagina. viu, pelo É um convite. prazer enorme ter você aqui, né? E a gente Trabalhei conseguir... com a Pri já. Foi isso que eu ia falar. A gente, inclusive, trabalhava num projeto voltado para a área da saúde, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui hoje, né? É isso, que eu tive muita honra de fazer parte desse projeto. A honra foi nossa de ter você lá. A gente teve a ideia de montar um roteiro, montar uma ideia baseado no que a gente tem vivido hoje em dia, que é a inteligência artificial. Hoje você acha que a inteligência artificial ela pode ajudar na comunicação, atrapalhar? Como é que é a sua visão sobre a inteligência artificial pro médico? Bom, ela falou, a pergunta que a Priscila fez até no início, né? Você acha que, de fato, a inteligência artificial, a tecnologia, ela consegue ser mais empática do que um médico? Acho que ela pode ser mais empática do que um jornalista, ela pode ser o que ela quiser, na verdade, né? A gente está nesse processo de descobrir exatamente o que é a inteligência artificial. Só que eu acho que a tecnologia como um todo, para todas as áreas, ela tem seu lado bom e tem seu lado ruim. E eu acho que o ruim não é nem tão ruim assim, é tirar um pouquinho a gente da nossa zona de conforto mesmo, né? Quando a gente fala, por exemplo, médico comunicador e essa questão de se comunicar melhor com o paciente, que a inteligência artificial está talvez ajudando os médicos a fazerem isso de uma forma melhor, e por mais paradoxal que possa ser, mais humana, né? Como Não é que é a muito tecnologia louco? vai ajudar? Consegue ser mais humana que o próprio humano, O próprio né? médico, que às vezes está muito, assim, embrenhado nas questões técnicas da profissão, do conteúdo, e às vezes, muitas vezes, até como experiência pessoal, como paciente, deixa de olhar aquela pessoa na sua totalidade, no ser humano, e eu acho que isso é um exercício que os médicos têm melhorado muito, independentemente da tecnologia. Mas eu acho que, hoje em dia, todo médico, ele sempre foi comunicador, né? Ele sempre teve que passar uma mensagem para aquele público que ele atende. O que a tecnologia, principalmente as redes sociais, tem feito é amplificar isso. É amplificar o poder de comunicação que o médico tem. Porque se você vai numa consulta e você consegue captar o que aquele médico falou, como paciente mesmo, estou nem falando como jornalista ainda, você sai satisfeita, você sai, missão cumprida, a lição de casa foi feita ali. Agora, se você sai cheio de dúvida, ou viu que aquela pessoa não captou a sua angústia em relação ao seu problema de saúde, ou até o que está em torno daquilo, essa comunicação não foi bem feita. E aí, hoje, o que acontece é isso é amplificado nas redes sociais. Eu brinco assim, não tá fácil ser jornalista e comunicador nos tempos atuais, né? Porque, assim, você compete, entre aspas, com muitos comunicadores. Sim. Antigamente, era um privilégio, entre aspas, assim, de algumas pessoas que sabiam se comunicar. Hoje em dia, não. Hoje em dia, todas as profissões têm que saber se comunicar. E o médico, que sempre, na verdade, teve que se comunicar, tinha, né, pelo menos que se comunicar, agora os holofotes se viram e falam assim, além do tete-a-tete com o seu paciente, você tem que saber se comunicar com aquele público de interesse do que é a sua especialidade. Até porque a saúde, né, é um tema dos mais importantes hoje, e se o médico não está ali comunicando a saúde, vai ter outra pessoa que vai estar comunicando e nem sempre vai trazer a informação completa, a informação... A gente tem visto de montão, né? Vamos combinar. Sim, exatamente. Mas eu queria só trazer os detalhes dessa pesquisa, porque eu achei curioso.
Os pesquisadores, foi da Universidade de Califórnia, eles escolheram aleatoriamente 195 respostas feitas pelos médicos e pediu que o ChatGPT respondessem as mesmas perguntas. Daí eles montaram um painel e falaram as respostas de forma aleatória. E aí as pessoas, sem saber se era do ChatGPT ou do médico, as pessoas escolhiam aquela mais humana, né, com mais cuidado. E aí em 79% das vezes eles escolheram o ChatGPT. Uma loucura, isso né? daí é para dar uma chacoalhada nos médicos, Não né? é? Porque realmente faz pensar muito sobre a conduta dos médicos, que, como eu disse, eu acho isso, assim. Acho que o médico, e na nossa experiência, lidando muito com os médicos, a gente sempre teve essa sensação, né? Um ou outro que às vezes destoa um pouco, e aí a gente até acaba brincando, né? Que são aqueles médicos que a gente sempre vai buscar entrevistar, o próprio jornalista, né? Quando você pega um médico que sai um pouco da curva ali, daquela questão mais técnica, que está mais embrenhado no conhecimento mesmo, você acaba toda vez querendo entrevistar aquele médico, Sim. porque ele realmente conseguiu passar algo a mais, assim. Sim. E eu acho que em relação ao paciente é isso também, né? Exatamente. Acho que é isso, a sensação, a percepção de que E acho que é um exercício constante para os médicos isso, assim. Com certeza. Então, eu vou pedir licença para fazer um teste com meu irmão. Porque uma das perguntas foi feita para um oftalmologista. Então, vamos ver se ele vai responder de forma mais empática que o ChatGPT. O que você diria para um paciente sobre o risco de ficar cego após o uso de alvejante no olho, resultando em olho seco e irritado? Tá, então você é a paciente que está com caiu alvejante. Alvejante. Isso. Aí você chegou com dor você como Eu é que te foi? falei exatamente isso, doutor. Eu tô com medo de ficar cega porque eu usei um alvejante no olho e aí eu tô com o olho seco e irritado. Vamos lá então. Então, Priscila, fica calma. Primeiro a gente tem que analisar o seu olho. Eu vou dar uma olhadinha aqui na lâmpada de fenda, que é o aparelho que a gente faz microscópio, para eu ver se tem algumas lesões no seu olho. Aí eu vou sentar você, encosta o queixo aqui. Você tá com dor? Aí você provavelmente vai estar com algum incômodo. Eu vou pingar um anestésico e vou analisar. Eu vou falar para você, Priscila, calma. O alvejante ele não é tão irritativo, a chance de você ficar cega com ele é quase nula. Aí ele só fez algumas pequenas lesões aqui que eu vou tratar com colírio. Logo daqui um dia você já vai estar melhor. Pode ficar calma que tá tudo bem, você vai recuperar sua visão, você não vai ficar cega e fica tranquilo. Você foi mais empático que o ChatGPT. O que o ChatGPT O chat respondeu: lamento saber que você jogou alvejante no olho. É importante enxaguar o olho o mais rápido possível após um respingo de produto químico para remover o máximo possível do produto e evitar mais irritação ou danos. Então, você... Obrigado. Eu acho que eu fui foi pego mais de surpresa cuidadoso. aqui. Você que é meu paciente sabe que eu sou um pouco menos robótico aqui, mas eu acho que ele vai ser desenvolvida ainda a tecnologia de inteligência artificial, mas eu acho que nunca vai ser tão empático quanto olho a olho, né? Quanto você ter o carinho de você acolher e você entender ali o que a dor está sentindo. Não sei o futuro, né, da tecnologia, mas eu acho que hoje, quando você imputa o dado no ChatGPT, ele nunca vai ter a percepção do que aquela pessoa está te transmitindo de energia, de preocupação, de tensão. E aí ele vai responder conforme ele acha que tem a lesão. Talvez um dia tenha um robô lá que faça isso daí, mas até lá acho que tem tempo aí pra gente desenvolver melhor isso aí. Sim, aliás, só aproveitando aqui meu lado jornalístico, que o Bruno tá aqui. Você gostou da explicação? Não, eu gostei, mas eu soube esses dias que tem um aplicativo, quer dizer, deve ter muito mais, assim, mas alguns aplicativos que os médicos usam, inclusive, assim, pagos, né, que você consulta tudo, assim, tudo que você quiser, ele te responde, é verdade isso? É verdade, é verdade. Eu quando formei, a gente até estava comentando isso, existe um aplicativo que chama Whitebook, eu acho que chama Whitebook, e você consegue colocar infarto agudo do miocárdio, ele te dá a conduta, te dá exame, eu quero saber como é o eletrocardiograma é, ele auxilia, principalmente o médico recém-formado, mas que está saindo com uma certa insegurança, a seguir uma linha de raciocínio num tratamento do paciente. Uma amiga minha que é médica, ela falou Up to Date. Tem um que eu acho também. que é mais, não sei se é mais recente, assim, falou assim que todo médico tem, assim, pra mim foi uma novidade, eu não sabia que... E não só por isso, assim, às vezes você tem um medicamento que a pessoa tem alguma resistência, aí você tem que trocar por outro, você não tem mãos, e aí ele te conta tudo. Ele facilita bastante, porque todo mundo acha que o médico sai soberano e sabendo de tudo, de todas as áreas, e o parente liga e fala, eu tô com dor no rim, tô com dor no pulmão.
fazer, Você é oftalmo, eu né? sou oftalmo, eu falo, hoje em dia, a minha área de clínica médica é assim, minha vivência, eu tenho que saber de clínica médica, porque eu trato vários tipos de doença associadas à parte ocular, mas você não sabe de tudo. Eu acho que nesse ponto, talvez ele consiga ajudar, mas óbvio que não é o ideal, principalmente hoje, quando você na medicina tem que subespecializar, né? Quando você faz clínica geral, você acaba pegando um pouco de tudo e talvez o UpToDate ele te ajude, mas eu acho que ainda ser subespecializado, você tem que ter as condutas baseadas no atendimento clínico, não só na busca pelo aplicativo ali, né? Ô, Mia, aproveitando, vamos falar um pouquinho de você. Como é que você foi para a área da saúde? Então, mergulhar mesmo no universo da saúde foi na Doc Filmes, no CNN Sinais Vitais. A gente, como jornalista de rádio e TV, toda a minha carreira foi construída em rádio e TV, e você sabe disso, a gente acaba fazendo um pouco de tudo. A gente dificilmente fica só numa área, assim, é muito raro, né? E acho que principalmente em rádio. TV tem um pouco mais essa questão editorializada, assim. Rádio não, rádio você acaba fazendo um pouco de tudo. E eu sempre gostei de fazer matéria de saúde, eu sempre acho que é uma coisa que mexe muito com as pessoas gostam. E é interessante, é um universo interessante. Então, em rádio, eu fazia algumas reportagens de saúde, inclusive o prêmio Sinapses, que eu ganhei, que é da área da saúde, foi para uma reportagem de rádio, que foi sobre os desafios do novo governador de São Paulo. Eu acho que, na época, era o Alckmin, se eu não me engano, que ganhou para o governo do estado. E a gente fez meio que um raio-x, um diagnóstico das prioridades na área da saúde no estado de São Paulo. E foi a reportagem premiada nesse prêmio, que depois eu fui jurada, inclusive. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Mas aí depois na TV também matérias pontuais, reportagens pontuais sobre saúde. E aí depois, quando eu tive a oportunidade de ir para Doc Filmes e surgiu o projeto do CNN Sinais Vitais, que você me chamou, aí sim a gente mergulhou, né? Acho que o tempo que eu fiquei lá, um pouco mais de 1 ano fazendo o programa, era assim, todos os dias, as pautas. E entrar muito nesse universo dos médicos mesmo. Eu brincava, meu filho tem 4 anos agora, na época ele tinha uns 2. E às vezes eu ligava pra pediatra me achando, assim, olha, ele tá com isso, isso e isso, assim, sabe? Achando que eu tava dando o diagnóstico. Ela só afirmava, assim, que eu tava tão embrenhada nesse mundo que eu tava me achando a médica. Eu conheço bem esse perfil, eu conheço bem esse eu me identifico. Eu liguei pra ele uma vez e falei assim, Bru, a Sara tá com isso, aquilo, eu vou dar um remédio assim, assado, não sei o que lá. Eu falei tudo. E aí ele virou pra mim e falou assim, por que você tá me ligando, então? Você já tem todo o diagnóstico, já sabe. Nossa, a gente tá em áreas invertidas. Eu tô tentando ser comunicadora e ela devia fazer medicina, porque ela sabe bastante aí. Demais. Teve até uma vez que eu acho que você me perguntou algum remédio, eu falei, putz, Pri, não tá me vindo. Ela, sei lá, corticoide. Eu falei, putz, é isso, cara, pra tratar. Então ela sabe mais que eu. Você convivendo bastante com esses médicos, assim, em ambientes cirúrgicos, isso impactou sua carreira de alguma forma? Acho que impactou a questão da... Acho que essa questão da empatia, por exemplo, eu já gravei 4 partos ao longo da minha carreira. Muito antes de eu pensar em ter filho, eu já estava numa sala de parto, gravando parto para as reportagens que eu fiz. E é muito engraçado, assim, porque aí um dos partos que eu gravei, eu confesso que eu fiquei chocada com... não sei, o descomprometimento da equipe médica, sabe? Assim, a conduta, a postura do médico que estava lá conduzindo. Foi uma coisa assim que realmente eu saí de lá e falei, nossa, será que... E foi o primeiro que eu gravei. Então eu falei assim, nossa, será que é sempre assim? Sabe? É uma coisa muito esquisita, assim. Umas conversas na sala de parto que saía do clima. E ainda tinha uma jornalista lá gravando, sabe? Eu falei, gente, será que eles não se ligam, né? É uma coisa meio estranha, assim. E aí eu comecei a reparar nisso, ficou muito nítido para mim, e acho que na vida também, né, nas outras relações que a gente tem, essa coisa do comprometimento, do cuidado que o médico tem, principalmente o médico, né, mas acho que a equipe de saúde como um todo é muito importante, assim. E isso também ficou muito claro trabalhando um pouco nessa área médica, a sustentação que os profissionais de saúde como um todo dão para o médico, e não é só o médico. A gente fala muito do médico, né? Mas como é importante valorizar todo mundo que está em volta. E eu acho que a gente conseguia fazer isso no CNN Sinais Vitais, por exemplo. Que é mostrar que você tem ali um médico, você humaniza aquele médico, ao mesmo tempo você mostra todo o conhecimento que ele tem. Só que as pessoas que estão em volta, isso me lembrou muito, por exemplo, um trabalho em TV.
Que é assim. Quando eu comecei a trabalhar em TV, rádio, a gente tem ali uma equipe, mas é um trabalho mais solitário. Então, assim, eu como repórter de rádio, obviamente que eu tinha meus chefes, tinha... Mas, assim, eu produzia, eu saía, eu gravava, eu voltava, eu editava. Às vezes tinha, né, tem o sonoplasta, mas cansei de eu mesma, às vezes, sonorizar a matéria minha. Era um trabalho um pouquinho mais solitário. Na TV, não. Na TV é um trabalho muito em equipe, assim, muito, assim. Nada funciona se todo o conjunto não funcionar. E eu comecei a fazer muito essa associação com o trabalho médico. Você vai numa sala, um centro cirúrgico, você fala, meu Deus, quanta gente envolvida e como se um falhar aqui vai impactar no trabalho em do tudo, outro. assim, sabe? Então, em relação a isso, acho que trouxe um paralelo bom para minha vida de comunicação e acho que, assim, de você realmente se colocar mais no lugar do paciente, do entrevistado, que acho que esse é um exercício que eu tentei fazer minha vida inteira, porque a gente tem muito essa tendência, eu acho que nesse ponto nós somos muito parecidos também, jornalistas e médicos. Às vezes a gente está tão focado no processo que a gente realmente... Quantos jornalistas você vai cobrir uma tragédia e você vai entrevistar um familiar e você faz aquelas perguntas absurdas porque você quer tirar a sonora, porque você está ao vivo, você está preocupado com o ponto que está vindo e aí você entra ao vivo lá. Você tem tantas coisas para se preocupar nesse processo que às vezes você esquece de falar assim, sinto muito pelo que você está passando. Sim. Não é fácil isso que você está passando. E eu acho que o médico vive isso também, sabe? Às vezes você está tão preocupado com os processos, porque você já tem outro paciente, e às vezes você esquece de olhar a história que tem por trás daquele paciente. Quantas vezes no centro cirúrgico a gente foi fazer reportagem que a gente não podia mostrar o paciente que estava no centro cirúrgico, a gente mostrava o procedimento. E às vezes eu ficava olhando assim, aí eu falava assim, cara, que história é essa? Será que essa pessoa vai sair dessa? Será que ela vai sair para melhor? Será que o filho que está esperando ali na sala, né? Como é que tá a angústia dessa pessoa, assim? Se começa a se colocar no lugar, se fosse sua mãe, se fosse... eu tenho um exemplo muito legal desse negócio de humanização, que foi uma reportagem na rádio que uma vez eu fui fazer, inclusive no Instituto do Câncer, que tem aqui em São Paulo, que é super referência, é super bom. E eu nunca esqueço, assim, cara, foi uma ouvinte que fez uma denúncia, apesar de ser um instituto que é referência, estava passando por um momento difícil e os pacientes estavam 48 horas ali numa sala, numa poltrona, porque não tinha leito. E essa mulher veio, a mãe dela, com 70 anos, estava nessa situação, fazendo quimioterapia, num processo, né, no meio da quimioterapia, e teve alguma recaída, teve que ir pro instituto e estava lá. E aí eu nunca esqueço, assim, acho que essa foi uma lição muito forte para mim, assim, que aí eu fui lá, entrevistei tudo, relatei toda aquela situação e só depois falei que eu era jornalista. Eu entrei como se fosse acompanhante, registrei tudo e depois eu me apresentei para a assessoria de imprensa e falei, eu sou jornalista, tal, quero uma posição. Aí eles trouxeram o diretor, fizeram um tour para mostrar, né, como é bom. E realmente é um instituto que é referência, ele é bom, mas ele tava com falhas. E aí o cara falando um monte de coisa. Não, porque a gente não sei quantos pacientes, a gente incrementou isso, fez aquilo, porque no quesito qualidade, não sei o quê. Aí eu lembro que eu fiz uma pergunta assim, eu falei assim, e no quesito humano? Se fosse a sua mãe há 48 horas fazendo tratamento de câncer numa poltrona, que não pode nem deitar, o que o senhor acharia disso? E aí foi uma situação meio assim, né, constrangedora e tal, e eu usei esse trecho na reportagem. E eu lembro, assim, que os ouvintes... Sabe aquela coisa, assim, que, tipo, todo mundo tava pensando isso naquele momento? Assim, eu lembro que os ouvintes, na época, até o Boechat falou no ar. Eu lembro que eu guardei essa gravação, porque o Boechat, né, elogiando e tal, exalto. Falou, cara, é isso! A gente não tá falando do aspecto técnico, acho que foi isso. Ele falou assim, não, porque você tem que ver que no aspecto técnico a gente aumentou tantos leitos, fez tanto isso. Eu falei, tá bom, e no aspecto humano? O que a gente faz com essas pessoas? Se fosse sua mãe, sabe? Assim, acho que o melhor exemplo, seja para jornalista, seja para médico, é você perguntar, se fosse seu filho, se fosse sua mãe, se fosse seu irmão que estivesse nessa condição, você está cobrindo uma tragédia, né? Como tantas que a gente já cobriu, e você vê aquela situação. Você ia gostar que um jornalista enfiasse um microfone na sua cara, por mais que seja a obrigação dele relatar aquilo? Você tem formas de fazer isso. E acho que o médico é a mesma coisa. Você tem formas de dar uma notícia triste para um parente. Você tem formas de falar, muitas vezes, uma coisa ruim numa entrevista para um jornalista. Acho que a forma faz toda a diferença, né? A gente tem aqui no Médico Comunicador como um dos pilares essa da humanização. Porque a gente acha que a comunicação, se você faz de uma forma efetiva, enfim, bem feita, né, com uma oratória legal, você consegue comunicar
a emoção, acolhimento, você entender. O paralelo da medicina que você fez, isso realmente é muito sensível para mim, assim, de notar que vários colegas, eles têm uma dificuldade em comunicar, porque a medicina é uma coisa muito, assim, é muito grande. Quem é médico, quem vive a medicina, ou seja, numa equipe, ou seja, cobrindo alguma coisa, consegue perceber qual que é a dor que o médico tem, quanto é difícil para o médico, às vezes, comunicar um falecimento ou uma doença. Essa energia, ela passa para o médico, então tem vários casos de vou falar para o paciente que ele não vai enxergar mais por determinada doença que ele tem no olho. Aquilo só não rebate em quem não é humano. Então, toda a profissão tem pessoas boas, pessoas ruins. O que eu vejo hoje da medicina de uma forma que as pessoas não comunicam bem, e a gente tenta ajudar isso, né, no médico comunicador, e eu sempre tenho formado oftalmologistas, formado especialistas em cataratas, é exatamente esse ponto. Essa frase que você fez é um pilar também, você falar assim, pensa que é sua mãe, o paciente chegou atrasado, tem 80 anos, eu não vou atender. Não, pera, né, entende por quê. Às vezes ele sabe, trânsito, ou ficou com algum problema, a pessoa está aqui para você ver ela, então tem que tentar trazer para esse lado um pouco mais humano. E a equipe toda também, eu acho que a gente fala muito em comunicação e parece que a gente está falando em comunicação verbal, mas eu acho que o comportamento comunica. Então, o que eu vejo hoje? Eu sou um médico que eu abro o meu kit, eu ajudo a auxiliar, eu coloco o oxímetro, eu ajudo, e já teve circulante, já teve auxiliar de enfermagem, já teve enfermeiro, já teve médico que falou que, para que você faz isso? Não faz, você vai, eu não vou ajudar, não é problema meu. Mas eu acho que é um mecanismo. Então, assim, se eu posso ajudar ela e ela vai me ajudar a fazer alguma coisa que não é do ponto dela, eu acho que isso também comunica empatia de tratar mais rápido, de tratar bem, de você deixar a estrutura mais sinérgica, sabe? Pelo menos assim, eu vejo a comunicação dessa forma, né? É muito engraçado o que você está falando, e eu estou pensando, nossa, quantas semelhanças tem entre o jornalista e o médico, né? Se você parar para pensar, tem essa questão de você lidar com notícias ruins, de você ter que se blindar muitas vezes, porque nós também, como jornalistas, muitas vezes a gente acaba perdendo um pouco a empatia, porque é o tempo todo você lidando, às vezes, com tragédia, com situações difíceis. Se você for se abalar com tudo que você vê, e principalmente, né, eu no começo da carreira, que fazia mais pautas policiais, por exemplo. Se você for se abalar com tudo, você pira. E acho que o médico também, acho que é nesse sentido. E, ao mesmo tempo, você tinha aquela coisa do jornalista ser meio que, eu sou intocável, eu sou o dono da notícia, eu sou, né, aquela coisa do jornalista num pedestal, assim, principalmente apresentadores. E o médico também, né? O médico também, assim, eu sou o dono da informação de saúde, e tinha aquela coisa do pedestal, assim, que eu sou meio intocável. E o quanto isso tem caído, né? Quanto isso tem caído, assim, tanto do jornalista quanto do médico. Muito, acho que essas duas profissões, elas se conversam bastante mesmo. E o poder de comunicar, o poder de você falar uma notícia, ou dar uma alegria, ou dar uma notícia alegre, uma triste, ou uma coisa... A minha esposa, ela é clínica médica, né? E ela faz uma área que é nefrologia, cuida dos rins. E é um desafio, porque são pacientes super complicados. E no começo ela é uma pessoa muito sensível, uma pessoa muito carinhosa. Perdi o número de vezes que ela chegava chorando mesmo em casa, destruída. Pô, seu João morreu, putz, tive que fazer diálise. E é um exercício você saber blindar sem você perder a sua empatia. Porque não adianta também, assim, você chegar em casa chorar para todo mundo, porque daí você não é saudável, sua profissão. Mas também não adianta você se fechar e, diálise, aí vai lá fazer, problema não é meu. Então, assim, é um desafio você juntar as duas partes. Né? Com certeza. E Mi, gravando os Sinais Vitais, que acho que foi uma experiência super intensa, você percebia dificuldades de comunicação nesses entrevistados, nos médicos? Porque acabava que os médicos eram lá, às vezes, o personagem principal do episódio. E tinham ali uma certa dificuldade de comunicação, tanto em expor aquilo que ele sabia, como até falta de empatia, né? Acho que a gente já pegou situações que você falou, ops. Então, é engraçado porque quando a gente fazia a pauta do CNN Sinais Vitais, a gente muitas vezes falava assim, não, esse médico vai ser o principal, né? Assim, esse aqui tem muito conhecimento, tem uma história aqui legal, tal. E já aconteceu em alguns programas de
ele não ser o principal. Não rendeu, Não né? rendeu, é o famoso não rendeu, rendeu. assim, sabe? Tipo, isso é muito ruim, assim, porque, principalmente num programa que é muito extenso, que é realmente um mini documentário a respeito daquele assunto, tem que render, não tem como, assim. E aí é isso, tem que render mais do que como médico, tem que render como ser humano. Tem que realmente tirar essa capa, né, que muitos médicos É usam. o jaleco, né? O jaleco, mas assim, aquela capa, o que eu digo assim, aquela casca, na verdade, assim, sabe? Que é essa casca que eu acho que muitos colocam, alguns por insegurança, como na vida, né? Como as pessoas, alguns por insegurança, outros porque são muito embrenhados nos conhecimentos técnicos, na questão do... Outros por ego, outros por vários motivos. E se entregar, na verdade. Eu acho assim, acho que independentemente de ser o CNN Sinais Vitais, assim, toda entrevista é uma entrega. Acho que de quem está ouvindo e de quem está oferecendo aquele conteúdo. O que você tem para me oferecer? Entendeu? Assim, além do conteúdo médico, além da sua experiência, de tornar aquele assunto interessante. Porque se você estiver conversando com um amigo, eu aposto que muitos dos médicos que não renderam, se eles estão sentados numa mesa com um amigo, provavelmente eles vão contar aquela história melhor, entendeu? Sim, Assim, sim. tem gente que é fechada mesmo, que é mais tímida, tal, mas assim, em geral, às vezes vai para uma entrevista e queria aquela pompa, aquela coisa assim, ai, eu vou ficar pensando muito no que vai falar, e aí não rende. Sim. Porque assim, o conteúdo tá lá, é a experiência, é o que ele vive no dia a dia. O pior é isso, né? Às vezes tinha médico que se prepara, né? Às vezes escreve ou dá aquela ensaiada, aí você já vê, não vai render. Não vai render. Assim, se prepara que eu digo, óbvio que tem que se preparar antes, né? Uhum. Não na hora da entrevista, Claro. você pega ali uma cola ou alguma coisa, porque o conhecimento tá lá, o conhecimento você sabe. Eu acho que até dá para fazer um paralelo com a sua carreira, porque os médicos, né, eles relatam muito que eles travam por causa da câmera. Ai. E aí o que eu ia te perguntar, você migrou, eu me lembro que você migrou da rádio, baita repórter premiada da rádio, e foi para TV. Como é que foi para você? Nossa, isso assim faz toda a diferença, assim, é impressionante. Não só para mim como jornalista, que foi um desafio, eu trabalhei 12 anos em rádio, eu fiquei 6 anos na CBN, 6 anos na Band News, e aí fui para a TV. E aí, assim, o repórter, eu como, né, especialista em teoria, já é um desafio, assim, e olha que eu fui ainda numa pegada em que a TV, ela queria se aproximar mais do rádio. Ela queria se aproximar mais da linguagem do rádio, ser mais informal, trazer um pouco essa coisa da humanidade que o rádio tinha já, historicamente, que o rádio ele é mais descontraído, para a TV. Só que mesmo assim não tem jeito, você trava. Eu lembro o Anísio, o cinegrafista lá da Band, eu lembro que logo no começo, e acho que até hoje, assim, eu brincava que ele ia amarrar minha mão. Imagina, eu Trombelli, falava assim nas minhas passagens, e a mão ia parar lá no teto. Ele, Trombelli, baixa essas mãos aí, eu vou. Porque qualquer movimento na TV, ele fica grande, ele fica, entendeu? E aí eu, ai, que saco. Roupa, postura, cabelo, maquiagem. Ai, que preguiça, que preguiça. É o que eu mais tinha preguiça quando eu pensei de ir pra TV. Era isso, assim, sabe? Eu falei assim, eu não quero ter que ficar toda hora essa postura. Aí quando falaram assim, a TV tá abrindo espaço, né, pra um jornalismo um pouco mais informal e tal. Só que não é bem assim. Porque, assim, tudo que tem a questão da imagem, tudo que tem, assim, você tem os limitadores. Agora, pra mim, o mais chocante... Acho que não foi nem a questão da medicina em si que eu vi essa diferença, mas com certeza, assim, você colocar um gravador na mesa, a pessoa esquece que tem um gravador na mesa. Você colocar câmera, um baita microfone na frente, não tem como você esquecer. Não tem como você relaxar, assim. Acho que com treino, tem gente que é mais desenvolta ou não, vai conseguindo abstrair. Mas eu lembro que eu sempre falava pra pessoa assim, esquece a câmera, olha pra mim, olha nos meus olhos, esquece, a gente tá conversando, é uma conversa. Porque o que acontecia muito também, você devia ter pego isso também. Na conversa informal, o médico rendia super, falava coisas incríveis, ligava a câmera. Nossa, eu lembro. Travava. Não, mas eu passei muito por total. isso. Você fala assim... Eu ainda passo por isso. Eu acho que é muito complicado, assim. A gente não tem na formação nada sobre coisas fora da medicina. A gente não fala de comunicação, não fala de marketing, empreendedorismo, não sabe nada, sabe tratar. E aí é o que você falou, tem gente que tem perfil, e aí consegue se desenvolver um pouquinho, mas é diferente da formação de vocês, que eu acho que é desde sempre ali, tá em, né, técnicas de comunicação, como falar com a câmera.
E você tá ali fazendo todo dia, né? É a prática, é a prática, não tem jeito, não tem jeito. Outro dia eu fui gravar um negócio e falei, nossa, como é que você consegue gravar sem errar? Eu falei assim, quase 20 anos fazendo isso também, né? Se em algum momento. Lógico que no começo, quantas vezes eu travei, me engasguei e fiquei nervosa. Milhões, e até hoje ainda, dependendo da situação, a gente fica. Mas assim. É normal, é a prática. Por isso que é muito legal, assim, dar entrevista, às vezes, né? Lógico, tem médico que é mais seletivo. Mas, assim, acho que encarar tudo como um treino, como... Também é bacana, assim, né? E você comunica com diferentes públicos, dependendo do veículo de comunicação que você está falando. Sim, e é legal dizer que a gente também tem dificuldade como comunicadora, né? Então, eu estava contando aqui, antes da gente começar, para o meu irmão, que eu vim de um jornalismo muito formal. Eu fui repórter do Jornal da Band numa época em que você tinha que estar lá impecável, né? Não podia falar um A, né? Um A fora, não tinha nem plano sequência, era aquela passagem quadrada. Depois fui apresentar um jornal também, lendo TP, super formal, de terno, nananana. Daí hoje eu tenho um projeto que é de um cliente me pedindo para gravar um vídeo de forma super descontraída, TikTok, entendeu? E aí eu fico com aquele TP na minha frente e aí ativo o meu sininho a jornalista. Eu falo, não é nada disso. Então, assim, a gente também tem as nossas travas, né? E as nossas dificuldades. Então, acho que é legal dizer isso também, até para dizer que a gente entende. Não, e assim, de se melhorar o tempo todo. Assim, eu, vira e mexe, eu faço ciclos de fono, de comunicação, assim, para... tentar limpar um pouquinho também a comunicação. Porque a gente tende, assim... É muito engraçado, porque, assim, eu tenho uma história... A minha voz não é voz de rádio. Eu não tenho aquela locução de rádio. Quando eu entrei no rádio, o rádio ainda era um pouco isso. Assim, você ia na CBN, tinha os locutores com aquele vozeirão e eu estagiária, eu olhava aqui. A primeira vez que me colocaram no ar, eu quase morri. De falar, o que eu tô fazendo aqui? Olha essa minha voz. Sabe, aquela coisa assim. E eu falei, não, rádio não é pra mim. Rádio não é pra mim. 1000 vezes eu pensei assim, vou desistir do rádio, porque não é, gente, precisa ter voz bonita pra falar no rádio. E aí, óbvio, fui tentando me melhorar, fazendo um curso aqui, fazendo não sei o que, uma dicção aqui, um curso de apresentador, de locutor, pra tentando limpar ao máximo. E aí era muito engraçado, porque as pessoas às vezes me ouviam e falavam assim, nossa, nem parecia você. Porque... Eu passei pela mesma coisa, amiga. Igualzinho, só que na TV. Entendeu? Então, assim, aí, nossa, mas não pareceu. Aí eu comecei a ver que também não era uma boa comunicação não parecer eu. Porque a gente tá num processo em que as pessoas, elas cada vez mais, elas têm que ser quem elas são. E as redes sociais, os TikTok, óbvio, tem todos os filtros no meio, mas assim, você vê... Os caras que fazem muito sucesso, assim, eles são muitos como eles são muito espontâneos, Exato. eles falam E aí você fala assim, essa não é uma boa comunicação, você criar, né, formas de falar. É meio que o médico que tá com aquela capa, aquela coisa que eu sou o dono da informação da saúde. E o comunicador também. Então, assim, quanto mais você... Só que, ao mesmo tempo, como você ser quem você é e, ao mesmo tempo, ser agradável... É um baita dilema de comunicação. É uma loucura. É porque daí hoje você vai lá e, como é que a gente tinha falado no começo, todo mundo virou comunicador. Então, você vai lá, tem de tudo, né? Nas redes sociais, enfim, no YouTube. Então, como é que você se destaca ali, né? A gente fala muito isso para o médico. Como é importante ele estar presente. Faz, assim, grava. Porque, assim, o que o médico vai ter para dizer, talvez seja... Até salve a vida de pessoas, né? E até seja melhor daquilo que outras pessoas estão ali comunicando. Então, é isso. É um quebra-cabeça muito difícil hoje, né? Então, você tem que ser uma pessoa que tem que ter a informação correta, tem que ser descontraída, tem que ser um vídeo que chame a atenção, tem que ser interessante, entendeu? Exato. Né? Os elementos, assim, fazem... assim, na minha visão, e aí do meu processo do rádio, que aí eu comecei a dar certo no rádio... E aí eu falava assim, sério? Tô dando certo aqui? Então vou continuar. Ninguém tá falando nada, pelo contrário, estão elogiando, estão premiando. Eu falei, pô, acho que eu tô no caminho certo. Só que assim, aí eu comecei também a fazer um exercício de falar assim, cara, eu também sou um pouco isso. Eu sou um pouco isso, assim. Sim. Pode não ser a locução mais agradável, mas eu vou entregar outras coisas. E eu acho que isso me fez, na verdade, me impulsionou
eu tenho que ter um diferencial. Qual que era meu diferencial? As minhas reportagens. Sim. E eu brinco, eu já falei isso em outras entrevistas, que eu comecei nas minhas reportagens, eu usava mais sonoras do que o off. Então, só para o público que não é da área, as sonoras são os trechos das entrevistas e os offs são quando o repórter narra, né? A parte do repórter. Sim. E eu comecei, como eu não gostava da minha voz, eu comecei a usar mais as entrevistas no meio para dar. E começou a dar certo. Foi uma fórmula que as reportagens ficavam dinâmicas, ficavam legais, e o pessoal começou a elogiar, e eu comecei a ganhar prêmio. Eu falei, bom, tá bom, tô no caminho certo. E aí, em relação à minha postura e à minha presença, eu falei assim, eu vou oferecer o que eu tenho de melhor. Eu vou tentar me manter atualizada, informada, e tentar ser o mais próximo do que eu sou. E eu acho que é isso que faz a diferença nas redes. E é isso que, por exemplo, quando você entrevista alguém, um médico, e hoje é potencializado com um vídeo, por exemplo, numa rede social, é quando ele mostra que ele tem conhecimento e ele é ele. Ele não tá fazendo um personagem. É autêntico. Entendeu? Ele não tá querendo fazer um tipo pra... Não, ele é ele. Ele vai falar das belezas e das dores daquilo que ele tá tratando. Entendeu? Até porque isso aproxima, né? A pessoa tá lá vendo e fala, gente, esse cara é um cara de verdade, né? Eu me relaciono com isso. Eu sou humano, ele é humano também, né? Tira o médico daquele pedestal, né? Exato. Ou o jornalista, no caso, Exato, né? exato. Não, e assim, e como a gente tem difícil. A gente que vem desse jornalismo mais tradicional, assim, eu me vejo em muitos momentos nesse dilema, assim, o quanto eu tenho que ser mais descontraída nas redes, o quanto eu tenho que postar, sabe? Assim, porque até pouco tempo era um mico jornalista que também se expunha demais, né? Imagina, não podia pintar a unha de cor vermelha, nem preta. Era sempre cor da pele ou branquinho. Então, assim, tinha que ser super discreta, né? Só que você falando desse negócio, você falando do vídeo que você tem que fazer, me lembrou do Bonner, William Bonner, quando a Globo começou a querer ser mais descoladinha. Até outros âncoras também, que o pessoal ficava zoando, o Bonner fazendo piadinha. Porque imagina pra ele desconstruir esse papel que ele fez por tanto tempo e, de repente, ele... Não, agora a gente tem que mudar, agora a gente tem que ser mais descontraído, sabe? Então, mas aí também entra outra conexão que tem jornalismo com o médico, porque a gente também sofre julgamento quando a gente começa a comunicar em rede. Sim. Então é algo que acontece, o bullying corre solto ali, né? O blogueirinho, vou fazer TikToker, não sei o que lá, mas dá resultado, você consegue levar bastante informação e tirar um pouco de informação ruim que tem também, né? Já vi muito paciente vir comigo falar, eu escutei que catarata cega, que não existe, uns absurdos que eu não sei como existe na rede social. Mas profissionais, que eu não posso nem chamar de profissional, mas pessoas péssimas, que não são médicas, que não têm embasamento nenhum científico, falando que exercícios oculares tratam catarata, que você consegue com... reverter a catarata? Uma bizarrice. Você colocar no YouTube aí, coloca lá, movimenta, e o pior que fica lá. Então é um trabalho que a gente tem que ter, e é importante saber que o médico ele tem que comunicar para atingir o paciente, tirar esses casos péssimos para a saúde ocular, ou saúde de uma forma geral, né, na medicina. E você falou uma coisa que, assim, foi um dos conselhos que me deram que mais me resolveu. Porque é óbvio que, assim, eu tinha muita dificuldade, eu fui bem treinado, né, pela minha mentora premium aqui. Mas essa daí é outro nível, desde pequeno tá lá me ajudando a comunicar, mas eu ainda me considero uma pessoa que tem algumas dificuldades em alguns tipos de mídia. Eu era desse tipo que me preparava e todo mundo conversava, putz, que legal, vem falar aqui e tal, não grava um vídeo assim. Quando chegava pra gravar, dava uma travada. Mas o que melhor foi, assim, você saber que você sabe o conteúdo. Então, assim, quando fala assim, você sabe o que você tá falando, esquece, fala como se você estivesse falando para um paciente, como se você estivesse falando para sua mãe, entendeu? Exato. Esquece câmera, vai no conteúdo que você tem, esquece o que você estudou, só fala o que você sabe. Isso também me deixa mais tranquilo, assim, para comunicar. E acho que isso tem a ver, assim, trazendo paralelo de novo para a comunicação, para o jornalismo, quando eu ia fazer passagem em TV, que eu não estava acostumada. Eu ficava super nervosa também, normal, você olha para a câmera e fala assim, meu Deus, tipo, ao vivo, assim, sabe? Sendo julgada, né? Exatamente, até porque quantas vezes a gente estava do outro lado ali da TV e quantas vezes eu estava assistindo TV com outras pessoas falando, nossa, esse é o cabelo dessa repórter, olha a voz dessa repórter, olha, assim, as pessoas julgam o tempo todo.
todo, entendeu? Assim, Sim. então você fica do outro lado imaginando que vai estar alguém lá te... Só que aí, eu juro por Deus, várias vezes eu fiz esse exercício, quando eu tinha que olhar pra câmera, isso é o lado bom do entrevistado, que em geral você não precisa olhar pra câmera, você tá olhando pra uma pessoa, você tá olhando pra um interlocutor, e você consegue humanizar ali, e às vezes pra câmera você não tem tanto isso, mas de olhar ali e falar assim, tá, eu tenho que te contar uma coisa. Olha, eu tô aqui, aconteceu um acidente assim, assado. Sabe, assim, você pensar que você tá contando o que você tá vendo, o que você tá ali. Às vezes, quando é um assunto mais complexo, óbvio que você vai ficar um pouco mais nervoso, tem algum termo que você tem que utilizar. Mas no caso do médico, não, é o seu dia a dia, é o que você tá falando no dia a dia. Às vezes, aí é o contrário, você tem que tomar cuidado para não usar muito termo. Que também pode ser uma muleta do médico. Quando o médico tá nervoso, ou quando o médico não tem tanta propriedade daquilo que ele tá falando, ele tende a dificultar a fala e afasta o interlocutor. Porque aí, às vezes, quem tá entrevistando não tem nem o que perguntar. Porque, assim, tá tão distante do que... Várias vezes já aconteceu, assim, doutor, volta. Peraí, vamos falar tudo de novo, de outra forma, porque eu não entendi nada. Assim, sabe, assim, o que é isso, o que é aquilo. E pra TV a gente fazia muito isso, né? Porque assim, pra TV, os nossos editores-chefes, eles sempre falavam, pensa que você tá falando com a Dona Maria, que tá sentada lá, ela não sabe nada do que você tá falando. Quando é comunicação em massa, né? E TV é comunicação em massa. Com certeza. Ô, Mi, queria que você falasse um pouquinho de ser jurada de um prêmio de saúde. Que coisa interessante, foi né? Muito legal, o Sinapsis. Foi do Sinapsis, que eu ganhei, inclusive, a primeira edição, que foi... Eu não vou lembrar o ano, mas acho que lá por 2015. Você sabe que eu ganhei um Sinapsis também. Sim, na TV, né? Da Band, sim, legal. Então, mas eu lembro que o ano que eu ganhei... Não, na TV não foi, mas acho que foi logo depois, assim, porque eu ganhei, acho que foi bem na primeira edição do prêmio mesmo, que teve a primeira edição do prêmio, acho que foi no ano seguinte. Acho que eu ganhei em 2014, alguma coisa assim, 13, 2014, por aí. E aí, aí depois, algumas edições depois, eles me chamaram pra ser jurada do prêmio, tudo, e foi muito legal, assim, porque você consegue primeiro ver, né, as diferentes reportagens, as abordagens. Às vezes tem 5 matérias do mesmo assunto, por exemplo, né? Imagina, eu fui no ano da 2020, primeiro ano da pandemia. Quando eu fui jurada. Então, assim, tinha muita matéria, né? Sobre pandemia, sobre vários desdobramentos, tudo. Então, você consegue ver nitidamente, assim, a qualidade, sabe? Assim, dos trabalhos. Obviamente que tem veículos de comunicação que tem muito mais estrutura. Isso reflete diretamente na qualidade dos trabalhos. Mas... Foi muito difícil, porque você tem que dar notas, né? Várias notas para todos. Você fazia, tipo, escola de samba? Enredo, nota. Sempre tinha mesmo. Acho que, se eu não me engano, eram 5 critérios e você dava notas de 0 a 10 para esses critérios. Então, assim... Você deu 0 pra alguém? Não, acho que não. 0. Era sacanagem. 0, acho que não. Só de estar lá, acho que já tem um mínimo de... Mas, assim, tipo, originalidade, esforço de reportagem, tinham lá os critérios certinhos e você dava. E você não sabe, na verdade, quem vai ganhar, né? É muito engraçado, porque você dá as notas, aí você logo sabe. Não, você tem ali os seus 3 preferidos, que você deu as notas mais altas. Só que eram, acho que 3 jurados, ou 5 jurados, agora eu não lembro. E cada um dá suas notas. Depois eles somam essas notas e fazem média. Os finalistas. E desses finalistas já tem lá escolhido o vencedor. Entendeu? E aí você fala, nossa, tipo, você tá torcendo às vezes até pra uma reportagem, né? Que você fica envolvida e tal. Sim. Mas, por exemplo, no quesito rádio, é muito engraçado isso. Porque no quesito rádio, eu meio que tinha certeza a que ia ganhar, assim. Porque... rádio é muito engraçado, dá muita diferença, assim, da qualidade. Acho que TV, até por ter uma estrutura ali envolvida, às vezes não dá tanta diferença. Impresso também eu não sinto tanto. Rádio eu sinto muita diferença, assim, sabe? Quando é uma coisa... Você vê que é pobrezinha, assim, fez uma entrevista por telefone, fez uma coisa assim, aquela que se empenhou. E você conhece profundamente, né? Rádio. O rádio. Rádio eu senti mais diferença, assim.
Mas foi demais, assim, até assuntos que eu falava assim, nossa, por que eu não fiz essa matéria, sabe? Assim, que assunto interessante, assim, umas coisas... E do Brasil inteiro, às vezes de regiões, assim, do interior do Brasil, do Nordeste, coisas bem peculiares. Foi uma experiência muito legal. Que legal. Eu vou aproveitar aqui essa pausa para agradecer os nossos patrocinadores. A Booster Solution, que é uma empresa de assessoria para médico, ela vai desenvolver sua carreira, potencializar, levar pacientes para o seu consultório. Então, se vocês não conhecem o trabalho dos caras lá, segue eles, Booster Solution. Vou falar de um outro patrocinador um pouco mais, como eu posso dizer, gastronômico, é a Rota do Queijo. Rota do Queijo, que é um bistrô. Eles também têm bastante conhecimento sobre queijos da Serra da Canastra. Eles harmonizam, tem um evento de harmonização de queijos e vinhos fantásticos lá. Agradecer ao pessoal da Rota do Queijo. E aqui com a gente também, entrando a partir de hoje, o ACC Empresarial. A ACC Empresarial é uma empresa de contabilidade. A maior parte do público deles, dos clientes dele, é o público médico. Então, se você está procurando uma empresa confiável de contabilidade para te ajudar com equiparação hospitalar, com outros meios de você economizar no seu imposto, eles são a via certa. E vou aproveitar para pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho. Não deixa de compartilhar nosso conteúdo para você receber dicas valiosas aí sobre comunicação. A gente tem chamados grandes especialistas e a Michelle é uma delas, né? Então vai ensinar bastante. Bom, hein? Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante esse episódio. Eu vou finalizar com uma perguntinha aqui, que eu vivo muita rede social, né? Eu movimento bastante, eu acho que é um meio importante de levar conteúdo. Como que você encara o advento das mídias sociais, assim, quando todo mundo já hoje pode comunicar de tudo? E qual o cuidado que o público, aí nos casos, pode ser o paciente, ele tem que tomar na hora de confiar nessas informações que estão nas mídias sociais? Bom, eu vejo a mídia social para o jornalista, falando como comunicadora, para mim é desafiador, porque assim, eu nunca tive muita paciência para rede social e, queira ou não, eu acho que eu já gasto tanta energia comunicando no meu trabalho em si. Então, assim, se eu estou fazendo um programa especial, se eu estou fazendo um programa de rádio, um programa de TV, e aí eu falo assim, nossa, agora eu tenho que replicar isso na rede social, porque isso é uma obrigação hoje, assim, eu vejo meio que como uma obrigação, assim. Em relação ao médico, eu vou falar que, assim, a gente acha muita fonte por meio da rede social. Então, assim, várias vezes já aconteceu de eu ter que pegar um médico e ir lá nas redes dele para ver, será que esse cara fala bem? Será que vai render esse assunto? Ou eu sigo alguns médicos que falam alguma coisa lá e eu nossa, vamos entrevistar esse cara, olha que interessante que ele falou, olha isso. Então, assim, eu acho muito importante, assim, pode às vezes parecer chato para algumas pessoas que não têm essa vocação e acho que tudo bem, eu acho que ela também vai ter o seu destaque no seu trabalho principal, que é a medicina, né? Não acho que vai ignorar completamente o que ela faz. Eu não deixaria, por exemplo, como paciente de ao médico, ou até de entrevistar um médico, porque ele também não tem lá o seu perfil. Mas que ajuda. Que ajuda, assim, como jornalista, você já saber como essa pessoa se porta, já saber como ela fala, já saber... Eu lembro que lá atrás, quando eu era produtora, e mesmo ainda até no CNN Sinais Vitais, a gente tem que fazer uma pré-entrevista antes, tal. Quando você já tem a rede social, de certa forma, você já tá meio do trabalho andado. Você já viu lá, já fuçou, já viu como a pessoa fala, como ela sai, quais assuntos que ela aborda. Sim. Já Exatamente. Uma parte da lição de casa tá feita, assim. Então, assim, eu acho... Na verdade, é inevitável, né? Assim, gostando ou não, e eu sou suspeita porque eu tenho realmente algumas resistências, por incrível que pareça, assim, na minha, pessoalmente, de me entregar e de fazer, e de me expor. Mas acho que é um caminho sem volta, né? Não tem como a gente lutar contra isso, assim. A gente tem que, na verdade, se aliar para entregar na medida do possível o que a nossa capacidade dá e o que a nossa vontade dá também, né? Às vezes a gente não tá com saco também para expor tudo, para fazer, Ai, tem que ter lá um vídeo por dia, tipo, tudo bem, sabe? Entendeu? Tem lá as regrinhas para você ter mais visibilidade, Acho que tudo bem também se não tiver, mas tem que estar de alguma forma. E que dica você daria para o paciente ver o que é bom e o que é ruim?
Nossa, é difícil, Porque só olhar o né? perfil, às vezes você tem um cara que é um super cara vendável e só fala besteira, né? Exato. Ou que nem essa profissional aí que fala um monte de abobrinha sobre coisas que vão curar doenças glaucoma. Você não vai ter mais Exato. glaucoma. Eu acho que procure seu médico. Aqueles de Aquele que você confiança. confia. Não, porque, assim, exatamente. Não, assim, gente, eu faço dá um Google, isso, né? A assim. gente, como jornalista, também, a É. gente dá um Google pra ver. Formação, Muitas tudo, vezes né? fazer, aciona o chat GPT, mas assim, faz às vezes um bem bolado do que é falado daquilo, entendeu? Assim, Sim. você não vai confiar em uma coisa, principalmente quando é uma coisa tão importante, né? Que diz respeito à sua saúde. E o que indica ainda é muito importante para tudo na vida, né? Então, por exemplo, eu tenho lá o pediatra da minha filha, que é super de confiança. Então, até um beijo para ele, o doutor Henrique, que, nossa, salvou a vida dela e a minha, né? Porque eu tive pré-eclâmpsia, ela nasceu prematura, teve hipoglicemia, ele ajudou, né, nesse processo, a vida dela, na verdade. Sim. A minha foi a minha médica ginecologista. Mas, assim, quando eu preciso de uma indicação, eu confio nele, eu vou lá e falo, ele não vai me indicar alguém ruim, vou lá, peço uma indicação para ele. Então, assim, você também procurar essas fontes mais confiáveis. E tem uma questão também, viu? Porque muitas vezes tem alguns profissionais de saúde, não só médico, mas acho que médico, assim, que é super midiático, fala muito bem, passa muito a mensagem, mas que ali, tipo, eu, por exemplo, já entrevistei alguns que rendeu super na entrevista, mas que eu talvez não me consultaria com ele não, sabe? Assim, você vê umas coisas ali que Você fala, acho que é Deixa melhor quieto. não. acho que entendeu. Então, assim, Aham. também acho que o principal é isso, assim, pro público é saber, assim, o médico pode falar bem, e muitos falam bem, tem esse dom da comunicação também, além, né, da questão da medicina. Mas, assim, não necessariamente vai ter a melhor conduta, vai ter a melhor empatia, vai ter... É ótimo na frente das câmeras e talvez ali fora não seja grande coisa, entendeu? Sim. Já aconteceu muito isso, principalmente nesse período em que a gente mergulhou mais no mundo médico. Sim, com certeza. Então, acho que também essa coisa do feeling, né? Do que a gente falou, feeling, da a intuição. nossa intuição, levar Bateria isso, assim, energia. também, isso é bem válido. Com assim, certeza. é muito válido. Mi, para terminar, a gente pede sempre para o entrevistado escolher uma palavra que não pode faltar na comunicação do médico. Uma palavra que não pode, no discurso dele, assim? Ou no discurso, ou ao ele pensar algo que ele precisa comunicar. Uma palavra que Sim. você... Olho no olho. Olho no olho. Acho que isso vale para qualquer profissional, na verdade, mas eu acho que no médico comunicador, acho que é isso que vai passar. Credibilidade, confiança, você saber que você está falando para alguém, sabe? Assim, acho que isso faz Olho no diferença. olho é nova, que É a gente nova. vai fazer um ranking depois de alguns episódios. Já teve uma repetida aqui já. Boa, muito boa. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Que horas que é o programa? O Mesa pra pra dois, na Nova Brasil FM, do meio-dia às 2. Ouçam a Michele, que ela é demais, encantadora. Não acho que a sua voz tenha nada de errado. Inclusive, a sua voz, hoje em dia, você liga a rádio e você fala, é a Michele que tá falando. Que Então, bom. você traz Tá coisas... vendo? Tô conseguindo ser mais autêntica. Você traz coisas muito interessantes. Então, ouçam aí na Nova Brasil FM. Legal. E o jornalismo também da Nova Brasil, que eu entrei lá de manhã apresentando, e hoje eu coordeno o jornalismo. Então, muitas pessoas não sabem que a Nova Brasil tem jornalismo. Inclusive, o Dr. Bruno Mani já deu entrevista para Deu nós entrevista lá na lá, Nova foi Brasil, super pro legal. Heródoto. Heródoto Barbeiro, Mauro Talhaferri, Diego Amorim. Tem uma equipe muito legal de jornalismo. Sim. E que a gente quer fortalecer cada vez mais o jornalismo, porque a Nova Brasil existe há 23 anos, é muito conhecida por ser a única rádio exclusivamente de música brasileira, MPB, valoriza muito a cultura brasileira e as brasilidades. Mas é legal as pessoas saberem também que tem notícia e jornalismo, principalmente no período da manhã, das 5 às 9 da manhã, e no Mesa para Dois, que aí alterna um pouquinho mais entretenimento, música e jornalismo também. Legal. Eu, Michele Trombelli e Luciano Oliva, meio-dia às 2. Ótimo. E Não obrigado, percam. viu, Michele, por ter participado com a gente, compartilhado esse conhecimento amplo que você tem. E obrigado de coração. Eu que fiquei muito feliz, e muito honrada e com um pouquinho de medinho desse convite. Eu vou falar sobre comunicação para médico. Mas no final rendeu, né? Acho que a Rendeu gente- super. Super, E eu acho que é isso, né? Às vezes a certeza. gente senta, e eu no papel de entrevistada, assim, eu falo, meu Deus, eu tô acostumada a entrevistar, não Aham. quero ser entrevistada. É legal, né?
né? Ficar nessa posição também. Não, e aí você fala assim, meu Deus, o que eu vou falar? E aí, quando você começa a falar, e eu acho que o médico é muito isso, você vê que, na verdade, está dentro de você, porque você não está inventando nada. Tudo que você está falando é que você já passou, que você conhece, que você estudou, que é o seu dia a dia. Então, nada mais é do que isso, né? E cria paralelos, né? Como a gente falou, de jornalista com médico. Exato. Então, foi muito bom. Obrigada. Que bom, ficou feliz. Obrigada a vocês pelo convite. Boa sorte, vida longa aí ao médico comunicador. Obrigada. Deus lhe ouça. E obrigado para vocês, pessoal. Assistam aí o nosso canal, tem bastante conteúdo legal. Terça-feira que vem teremos mais um episódio. Não percam.